Olá, nós somos da Midas Escola de Arte. E seja bem-vindo a mais um novo vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, 5 dicas para iniciantes em pintura. Já pensou em ter uma renda com YouTube, Instagram, Facebook, sites e blogs? Pois é, isso é possível. Aprenda todas as técnicas de como ganhar dinheiro pela internet no curso que nós fizemos e indicamos, o Fórmula Negócio Online. Clique no link da descrição do vídeo. E se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Eu sou Matheus Xavier Henriques. E eu sou Carol Esteves. No nosso canal você vai aprender muita coisa sobre pintura, desenho, aquarela e muitas outras áreas da arte. Nós damos aqui dicas práticas, colocamos a mão na massa, né, Matheus? E nós sempre damos dicas aí para você evoluir na sua arte. E agora, desde sempre, a gente pede o seu like. Sim, e se inscreve no canal, compartilhe aí nas redes sociais. E também, se você quiser, né, coloca seu comentário aí. Bom, Matheus, conta pra gente um pouco aí sobre a sua trajetória na arte. Então, eu comecei a desenhar e tudo com 8 anos de idade. Fiz trabalhos, comecei a aprender mesmo a desenhar e depois pintura. E quando eu fiz o vestibular, passei em Belas Artes. E aí estudei lá na UFMG, na EBA, né, e assim formei em pintura, quase em escultura também, que depois eu voltei a estudar lá. E eu também sou pós-graduado em arte-terapia. Assim, minha jornada na pintura, o aprendizado, eu falo que eu aprendi muito mais depois que eu saí de lá, né, da faculdade, porque isso lá te dá as ferramentas que você precisa para poder ser um grande profissional. Mas também você não sai de lá sabendo tudo, né? Você, na verdade, assim, o grosso do que eu aprendi foi depois. Então eu vou dar aqui algumas dicas para você que está começando aí na pintura e que quer conseguir fazer uma coisa bacana, né? Mais um comentário aqui que eu sempre lembro que você fala, que muitas dessas dicas que nós vamos falar aqui não foi o professor que te passou, né? Foi você aprendendo na prática, no dia a dia, fazendo testes, e aí você foi descobrindo e achando aí essa fórmula que ajuda demais aí na pintura. Sim, tem essa questão da pesquisa, mas principalmente você tem que partir de você o interesse. Olha, igual o meu interesse foi assim, olha, eu quero aprender as técnicas dos grandes mestres. Eu quero saber como é que Tiziano fazia uma pintura, eu quero saber como é que Michelangelo fez a Capela Sistina. Eu quero entender as técnicas por trás desses caras antes de eu falar assim, eu sou um grande artista. Então eu fui lá e estudei esses mestres, fui no museu, vi as pinturas, né, olhei os materiais, pesquisei tudo. Então através dessa pesquisa eu desenvolvi uma técnica própria para pintar, né, que usa muito de todos eles. Bom, a primeira dica que a gente pode colocar aqui é dominar a teoria da cor. A questão das cores primárias, secundárias, terciárias, né? Então você vai aprender ali, a gente inclusive temos um vídeo que ensina isso, você pode ir lá e conferir. E a teoria da cor é primordial para você começar a fazer ali aquelas misturas, né? No caso tem a paleta, né? Sim. De cores, então você vai aprender. Até, Matheus, futuramente a gente pode fazer um vídeo, né? De como organizar a sua paleta. Ou montar uma paleta da que pintura. Dá para fazer. Isso. Né? Então assim, na pintura, a pintura ela é reconhecida como a linguagem da arte que você trabalha as cores. É uma característica marcante da pintura. Apesar da cor ser mais complexa de trabalhar. Então para todo iniciante, trabalhar com a cor é uma tarefa dantesca. E aí fazer a cor funcionar é muito difícil. E aí eu falo assim, dica, olha, teoria da cor. Por que você vai aprender a teoria da cor? Você vai aprender a misturar e criar qualquer cor. Assim, não tem coisa pior que o pintor usar a tinta do tubo sem criar a própria tinta. Né? Usar a tinta pura, né, que você fala. Isso, porque entrega na hora que o cara não é bom. não tá sabendo, sabe? né? Você olha, por exemplo, eu igual vejo às vezes, eu olho assim, uma réplica de uma pintura, Van Gogh, por exemplo, assim, isso é réplica. Só de olhar as cores, porque você vê que o Van Gogh tem uma paleta específica que ele faz, né? E aí você saber diferenciar o que é a luz, o que é a cor, é subtrativa, é aditiva. A gente tem um vídeo aí falando sobre isso. Então assim,
entender a teoria da cor, e aí que você vai estudar, ver vídeos e tudo, vai te permitir conseguir aprender a misturar e criar telas que são únicas, que têm a sua pegada, sabe, individual. Então eu falo assim, ó, pega também e aprende a misturar as tintas. O que é uma tinta opaca? O que é uma tinta transparente? Isso aí. Então, você... E também até os tubinhos das tintas, se você for observar, né? tem um quadradinho, por exemplo, branco, quadradinho preto e branco, quadradinho preto. Quadradinho... É a simbologia, né? O quadradinho preto é uma tinta opaca. O quadradinho branco é uma tinta transparente. E o preto e branco é translúcido. Aí o que acontece é que quem está começando acha que a tinta transparente ela é ruim, né? Sendo que não é, ela é transparente por uma razão específica, né? Que é a veladura. Dica número 2, luz e sombra. A luz e sombra é uma questão fundamental, principalmente no desenho, que a gente já conhece muito. Mas na questão da pintura, eu sinto assim, eu que pintei alguns quadros, é uma certa dificuldade, o nível de dificuldade é muito maior do que no desenho, né? Porque a gente trabalha, como o Matheus já falou, as cores, e também, às vezes você olha um amarelo, mas o que você, sua referência, ela não é amarela, ela tem um degradê, ela tem uma tonalidade diferente, né? Então isso, para passar o seu quadro, tem uma dificuldade, né? Você se preocupar com a luz e sombra, né? Que é o que a gente está falando. Então, quando eu penso assim, olha, eu vejo meus alunos, eles estão pintando e aí super preocupados em acertar a cor. Por exemplo, eles falam comigo, olha, isso aqui é verde. Eu falo assim, olha, não preocupa com a cor verde, ou se está verde, ou se a cor está errada. Apesar da gente falar ali que a cor é importante, é igual na primeira dica, o que é mais importante do que acertar a cor é acertar a tonalidade, tá? Então, se você está fazendo uma pintura ali, né, e você erra a cor, mas acerta o tom, é meio caminho andado. Agora, se você acerta a cor, mas a tonalidade você não consegue, aí fica meio estranho, fica muito estranho. E aí vem essa distinção, sabe, Carol? Que é distinguir luz de tonalidade. Eu falei luz, mas cor é luz, né? Então é sinônimo. Enfim, mas o que eu digo? Dá um exemplo assim prático. Por exemplo, se eu tenho rosa, né? O que seria um rosa, por exemplo? O vermelho com branco. Então, rosa, nesse contexto, não é uma cor diferente para o pintor. O rosa é uma tonalidade de vermelho. Tá? Então, magenta, por exemplo, o rosa do magenta seria uma tonalidade de magenta. Do mesmo jeito, se eu pego um vermelho escuro, ele vai ser uma tonalidade de vermelho. E não, sei lá, bonina, o que é? Eu não sei como é que é essa cor. Fucsia? Como é que é o que é Lucas? Fúcsia? Fúcsia. Nossa, um aluno nosso cismava em falar essa palavra, né? Fúcsia. Seria o mauve, né? Que é aquela cor meio roxeada, vermelhada. Enfim, mas o que acontece? É distinguir. Distingue aí na sua pintura, tenta separar cor de tonalidade, não confunde os dois. Não é? Porque você vai perceber assim, o céu tem que ser azul, mas você joga um azul escuro. Aí o céu fica super escuro. Então, assim, fica uma obra muito simplória, né? Dá pra ver quando a gente começa a pintar, fica bem assim, né? Aí fica, por exemplo, aí você acertou a cor, beleza. Mas a tonalidade é o que você precisa primeiro, em primeiro lugar. Muitos pintores, antes de pintar a cor, eles fazem tudo preto e branco. E depois colocam a cor. Agora, só um adendo. Adendo. um adendo, a questão da tonalidade também é muito nítido quando a gente vê figura humana. Né? Quando às vezes a gente vê uma parte do rosto da pessoa está iluminada, a outra está mais na sombra. Sim. Né? Essa dificuldade que as pessoas têm em fazer a questão da cor da pele e tudo. Inclusive nós temos um vídeo aí que ensina a cor da pele. Nós vamos deixar um link aqui para vocês. Então é muito importante dominar isso, né, Marcos? E aí você, por exemplo, começar do escuro para o claro, ajuda muito. Ah, sim. Né? Escuro, claro. Se você começar uma pintura no escuro, nos tons mais escuros, e do escuro pro claro, aí ajuda muito. Terceira dica: gordo sobre magro.
Gordo sobre magro é uma regra da pintura que data aí do século XV, é uma coisa antiga, muita gente acha também que não funciona, ou então que não precisa seguir. É tradicionalmente conhecida como a única regra da pintura. Então, como hoje nós estamos na era em que tem tinta acrílica, né, você vai pintar com a tinta acrílica, normalmente você pode ignorar essa regra. Mas o que a gente vê é que costuma acontecer sempre defeitos na pintura, porque a pessoa não respeita a regra do gordo sobre magro. Né? Já aconteceu de você pintar uma camada e aí você pinta outra em cima e a camada de baixo sai, ou ela mistura com a camada anterior, sabe? Isso costuma acontecer muito para quem está começando, para quem é iniciante. Então eu recomendo, né, a pessoa seguir essa regra. Mas assim, exemplificando, então é quando você começa de uma camada mais diluída, que é o magro. Só você pensa assim, ó, vou começar uma coisa mais rala, entre aspas, né? E vai engrossando a tinta aos poucos. Sim. Isso é o gordo sobre magro, porque o gordo é a tinta mais grossa sobre a tinta que é mais rala, mais fina. Então, gordo sobre magro. Isso que é essa expressão, né? Exatamente. Então, é assim, quando você começa a pintura, a tinta tem que estar mais diluída. E aí, você vai fazendo as camadas mais grossas, mais grossas. Essa ideia, ela é para você conseguir pintar com a óleo, por exemplo, sem ter que esperar secar. Né? Então aí você consegue pintar uma tela inteira sem a necessidade de passar 1 ou 2 semanas com a tinta secando. Então eu recomendo você entender melhor, sabe, experimentar pelo menos, ver, porque você vai identificar às vezes uma coisa que está fazendo a sua pintura dar errado, não é? Principalmente para fazer a veladura, porque a veladura necessita você fazer respeitar o gordo sobre o magro. Os restauradores também costumam usar muito essa regra para seguir, não é? Para não danificar, né, as restaurações que eles fazem. Então eu recomendo assim, seguir essa regra. Assim. Tem muito aluno rebelde, sabe, que não segue, né? E aí usa as manchas, né? Só que o que eu observo assim com o tempo é que a pintura não dura tanto tempo, tá, gente? Eu já fiz tela que eu não respeitei isso e sei que elas começaram a craquelar, né? A camada de tinta solta, cai no chão. Né? Então assim, não é legal. Então tenta aí respeitar essa regra. Dica número 4. Veladura. A veladura é como se diz, é o tchan do quadro, né, Matheus? Você vai pensar assim, o que é a veladura? É o gran finale. Então, veladura, tanto pode ser o gran finale, mas pode ser lá no início da pintura também. Sim. Tem vários tipos de veladura. Em inglês eles chamam de glaze, né? E você tem a veladura inicial, você tem uma veladura de correção de cor, você tem veladura de acabamento, você tem veladura depois do acabamento com camadas de tinta opaca, veladura, camada de tinta opaca, veladura. Né? Então assim, é uma técnica super complexa, mas bastante interessante. E o que é legal da veladura é que é uma possibilidade de você misturar as tintas com as camadas. Né? Então a gente consegue, é como se eu estivesse misturando a luz, sabe? A veladura é incrível. Lembra que eu falei lá no início sobre a dica da teoria da cor e tudo, da sombra? Pensa que você fez lá a camada, acertou o tom, mas errou a cor. Então na veladura você consegue fazer uma camada bem transparente e ali você corrige a cor. Super fácil, não precisa repintar tudo de novo. Né? Você pode fazer camadas de veladura com verniz em que você dá um glazing, né, que é esse glazing que os americanos falam, que deixa um brilho na pintura. Isso é muito bacana. Mas a veladura não é só na tinta óleo, né? Eu posso fazer isso na também pintura em geral. Existe veladura. Pode falar. Não, eu ia perguntar assim, porque também essa parte eu não sei muito, mas veladura, que você já até tentou me ensinar, né? Sim.
No caso, eu lembro que eu fiz a tela, aí você falava assim, para até destacar, por exemplo, a luz e sombra, as partes mais escuras, aí eu passava era mais rala, né, a tinta. Pode ser mais rala. Uma determinada cor lá, que eu escolhi, que tinha a ver, né? E passando nas partes para dar uma destacada aí nas partes escuras. Sim, né? Então assim, não quer dizer que tem que ser mais rala a tinta. É mais rala. Tá? Ela tem que ser transparente. Então eu falei lá no início que tinha cores transparentes, tintas transparentes. Então você vai usar uma tinta transparente, porque tem o gosto sobre o marco. Se você diluir muito, vai desrespeitar o gosto sobre o marco. Então o que você faz? Você usa uma tinta que é mais transparente, por exemplo, amarelo indiano. Mas o quanto que eu sei, assim, até quando eu posso diluir essa veladura? Dá pra sentir, sabe? Tem uma coisa que todo pintor fala que chama pega. Eu chamo de pega. Então assim, quando a veladura ela é melhor quando tem uma peguinha na pintura. Então você pintou a óleo hoje, né? Aí tá meio que secando. Esse processo de secagem tem vários tipos de toque que você tem. Você tem o início que está super molhado, depois você tem um período que tem essa pega que eu falo, e aí você tem o período que está seco. O melhor período para veladura é quando tem uma pega, uma colinha assim, igual quando você pega na cola que está secando, está quase seca. E agora aproveitando a veladura, porque eu tinha escrito aqui diluentes, aí eu risquei aqui, mas acho que dá para colocar no meio de veladura. O Matheus sempre falou dessa importância do diluente, porque assim, quando você vai fazer o médium, que é para... O médium. Você comenta para o pessoal? O médium é o que a gente chama de médium, na verdade, o meio em que o pigmento está inserido na tinta, tá? Então, o que é um médium, por exemplo, para a veladura? É um tipo de receita que você tem tinta óleo de linhaça, você tem verniz da mar, você tem óleo polimerizado, você mistura aquilo ali com o diluente, e aí você tem um médium que é bom para fazer uma veladura que seca rápido, que você consegue ter um resultado de glaze, de brilho, e aí você usa aquilo ali. Eu, com meus alunos aqui, a gente usa médium super simples, que é apenas uma tampinha de óleo de diluente. Isso. Dica número 5, pintura em camadas. Então essa dica aqui vai para os pintores que estão começando, que normalmente acham que o grande pintor, ele chega, ele começa a pintar no cantinho e aí chega lá no final, pronto, acabou, né? E existe muita pintura assim, que faz a tela e tudo, só tem uma camada. Eu vou ser honesto, assim, não fica bacana, sabe? Fica uma pintura blend, a sombra não é muito escura, o claro não destaca tanto. Então assim, eu recomendo fazer a pintura em camadas. Descobre aí como é que faz as camadas, né? Você tenta fazer uma camada escura, preta e branca, aí depois faz uma camada em cima. As camadas, elas funcionam de uma maneira que é muito interessante na pintura, pois ela muda um pouco a tonalidade das cores que vão vir a seguir. Então, se eu faço, por exemplo, uma camada super escura, aquele lugar que está super escuro, lá no início, no final ele vai continuar escuro. Né? E se eu deixo do mesmo jeito, deixo uma camada muito clara lá no início, no final aquilo vai ficar mais claro. Então eu vou ter harmonia. A minha pintura vai ficar harmônica, bela, os elementos vão estar equilibrados lá e tudo. Então é uma coisa que funciona mesmo, faz uma diferença gigante na pintura da pessoa. Então eu recomendo aí você seguir essa dica. Isso. E também você pode começar, né? Quando você começa a tela, outra dica no meio dessa é usar o carvão, né? Porque muitas pessoas a gente vê aí que começa às vezes a fazer com lápis, a gente não indica usar o lápis. Porque o lápis, ele não mistura com a tinta, né? Fica lá marcado, né? É, fica marcado. E o carvão, ele mistura, você pode usar tranquilo, né? Até para te dar umas orientações de onde vai ser mais escuro. Eu acho que o lápis é um material marcante do desenho e não da pintura. O carvão, ele funciona muito bem. E o pessoal, a maioria, não gosta, né? Justamente pelo fato que ele mistura com a tinta. Mas ele é bom por causa disso.
Então, por exemplo, geralmente o que você vai desenhar na pintura é o que vai ficar escuro depois. Isso. Então, se você joga o carvão, você já está adicionando à sua tinta um pigmento para ele ficar escuro. Mais escuro. Mas é um problema, às vezes, quando você vai usar aquela parte lá é mais branca, né? Mas por isso que tem a importância das camadas. Porque quando você vai a primeira camada, eu lembro quando eu fazia assim, né? Nossa, ficava horroroso, entendeu? O quadro o início dele não fica tão bom. E você, conforme tem as camadas, né? Você consegue dar aquela tonalidade, principalmente nas cores claras, né, Matheus? Sim. Porque tem essa dificuldade. A gente ia acabar o vídeo agora, mas, poxa, a gente pensou em... Vamos colocar uma dica bônus pra galera? Com certeza. A dica bônus é que tenha boas referências na pintura. O primeiro nome que eu vou falar é o Leonardo da Vinci, porque é um grande mestre mesmo, conhecido por todos. E também aí vai a dica dele é ler o Tratado da Pintura, o livro do Leonardo da Vinci, e também estudar um pouquinho sobre a Mona Lisa, né? Aquela pintura maravilhosa. Outro artista que eu acho importante você conhecer a pintura dele e como que ele contribuiu para essas técnicas que eu estou falando é o Tiziano, o cara que dominou a técnica da óleo, da veladura, revolucionou com o fundo escuro veneziano. Então a gente tem também o Rembrandt, que é um outro artista que dominava como ninguém. Ele pegou o que Tiziano fazia e levou para um outro nível. Ele realmente, Rembrandt, o mestre que a gente chama de penumbra, né? A pintura com a veladura, com múltiplas camadas. Pinturas dele eram pesadíssimas, só de peso da tinta na tela. Incrível esse cara. Um outro artista que é o Dürer, que eu também acho assim, que ele é um exemplo de disciplina, um cara que era um desenhista perfeito, pintor perfeito, um gravurista perfeito. Se você for pegar os contemporâneos do Dürer, você vai ver que nenhum deles chegava nem perto da técnica desse cara. Ele é um cara impressionante, tá? E aqui no Brasil eu vou recomendar um artista que é o Joaquim Almeida, que é um artista paulistano, que ele é top, assim, tem muitas obras dele lá na Pinacoteca, né, do estado de São Paulo. Então, assim, recomendo você ir lá, né, se você tem como ir em São Paulo, ou você já foi, se você mora em São Paulo, visita lá a Pinacoteca, conhece o trabalho do Joaquim Almeida. Na MASP, né? No MASP. Pois é, tem o MASP também. Só que o acervo dele tá mais na Pinacoteca. Tá, agora eu posso falar também? Eu quero falar. Fala aí. Eu quero falar, para não ficar muito longo o vídeo, que já tá um pouquinho, né? Quero falar de dois artistas que eu gosto muito. O Matheus acho que gosta também. Um que eu acho que vale a pena estudar demais, que é o Van Gogh, que ele tem aquelas pinceladas meio malucas, né? Aquela coisa do sentimento, não tem medo de errar. Dá pra ver que ele se soltava mesmo. O Van Gogh. E outro também que eu gosto muito é o William Turner, né? O William Turner é aquelas paisagens, aquela coisa assim com o sol, com aquela não sei nem explicar, é uma coisa muito bonita de se ver. Eu lembro um que era com o mar assim, né? Ele gosta muito dessas paisagens, né? Você gosta também, né? De William Turner? Eu adoro. Eu gosto muito do William Turner. Romantismo, sim, eu tenho uma queda pelo romantismo inglês. Então é isso, essas são as dicas, espero que vocês tenham gostado. Eu peço aqui, ó, deixa seu like, ó, isso. Né? Aperta esse like aí, também aperta o sininho aí para você receber notificação de vídeos novos. Né? Se inscreva no nosso canal e coloque aí, compartilhe os nossos vídeos, que nos ajuda muito a aumentar aí a nossa família aí, que está crescendo. Tá bom? Então é isso, né, gente? Então tá. Ficamos por aqui e até a próxima. Forte abraço e até mais.